Fala pessoal, tudo certinho? Nós vamos iniciar hoje então nossa última videoaula sobre funções inorgânicas, onde hoje nós abordaremos a função ou as funções dos óxidos, ok? Bora lá então. Bom galera, o que são esses óxidos, né? Ou o que são óxidos, onde que nós encontramos esses óxidos no nosso dia a dia? Assim como os ácidos, bases e sais, os quais a gente viu que a gente se depara com esses compostos diversas vezes aí durante o nosso cotidiano, né? De forma bastante similar, os óxidos também estão presentes no nosso dia a dia, como o óxido de cálcio, né? O óxido de cálcio de fórmula CaO, que é bastante utilizada na correção de pH do solo, o óxido de manganês de fórmula MnO2, utilizado na fabricação do aço, né? Os nossos aços, principalmente o aço inox, ele tem uma composição relativamente considerável de manganês, né? De óxido de manganês. O óxido de estanho, muito utilizado aí na fabricação de latas. O óxido de ferro 3, né? De fórmula Fe2O3, utilizado na fabricação de pigmentos e também sendo aí o componente da nossa popular ferrugem, né? Quando o ferro ele oxida ao longo do tempo, aí ele forma aquele pozinho alaranjado, né? Ele é formado por Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, e o óxido de alumínio, né, o Al2O3, que é utilizado aí na fabricação do próprio alumínio. Tá? Então, o óxido de alumínio, na verdade, ele forma uma camada passivadora nesse nosso alumínio, que é muito utilizado aí como moldura para janelas, né, armação para janelas, entre outros. Então, o óxido de alumínio acaba formando uma camada passivadora, que a gente fala é uma camada protetora, que impede que o alumínio venha oxidar ao longo do tempo, deixando o alumínio mais resistente às intempéries, certo? Bom, galera, e como nós podemos ver nas fórmulas de todos os óxidos aqui listados ou mostrados aqui, a gente pode observar que a composição dos óxidos, eu tenho sempre o oxigênio e um outro elemento químico, né? Por isso a gente pode dizer que a definição química dos óxidos, pessoal, é que eles são compostos binários, né? Binários, ou seja, formado por dois elementos químicos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo entre eles. Ou seja, eu sempre vou ter um elemento químico, mais o oxigênio sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Portanto, a fórmula geral desses óxidos, pessoal, sempre vai ser um elemento e sua multiplicidade aqui de átomos, né, ou sua atomicidade, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, e aí varia a atomicidade desse elemento. E o oxigênio, na grande maioria dos casos com NOx-2, a gente vai ver que não é sempre, tá, pessoal? Mas na grande maioria dos casos, o oxigênio com NOx-2, certo? E o Y aqui, que seria a atomicidade do oxigênio. Ou seja, eu posso ter apenas um átomo de oxigênio, 2, 3, entre outros atomicidades para o oxigênio, certo? Então, sempre um elemento binário, um elemento químico mais o oxigênio, sendo o oxigênio mais eletronegativo, onde na grande maioria dos casos o oxigênio vai estar com o NOx-2, mas tem duas exceções que nós vamos ver no decorrer dessa aula, beleza? Bora lá então. Bom, galera, como classificação geral dos óxidos, nós temos os óxidos covalentes, que são aqueles formados por ametal mais oxigênio, como no caso do dióxido de carbono, água, SO2, NO2, entre outros. Bom, galera, se você se deparou com água e tomou algum sustinho, não se assuste. A água é um óxido, tá? Muitas vezes a gente nem para pensar nisso, né? A gente falou, inclusive, na primeira página da nossa aula ali, sobre diversos óxidos e não falamos da água. Mas a água, sim, ela é um óxido, pois eu tenho apenas hidrogênio e oxigênio, certo? Sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então a água também é um óxido, apesar de muitas vezes a gente não parar para classificar a água como um óxido, ok? E ela é um óxido covalente. Então, ametal mais oxigênio, eu tenho um óxido covalente. E os óxidos iônicos são aqueles formados por ligações iônicas, ou seja, eu vou ter um metal mais um oxigênio, como óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de ferro, entre outros aí, tá? Então, óxidos covalentes formados por ametal mais oxigênio e óxido iônico formado por metal mais oxigênio. Dentre essas duas classes gerais de óxidos, pessoal, nós temos outras 7 classes de óxidos, sendo os óxidos ácidos ou anidridos, óxidos básicos, óxidos anfóteros, óxidos neutros, peróxidos, superóxidos e óxidos duplos. Beleza? Então eu vou destacar nessa videoaula para vocês, pessoal, todas essas 7 classes de óxidos,
óxidos e suas principais características. No final da aula eu digo, dentre esses aqui, quais os que mais aí aparecem nos nossos vestibulares. Beleza? Bora lá então. Bom, galera, começando pelos óxidos ácidos ou anidridos ácidos, ok? Galera, o que são esses óxidos ácidos? Bom, pessoal, são formados por ametais. Então, como eu estou falando de óxido, é sempre oxigênio e um outro elemento químico, certo? Nesse caso, são os ametais, tá? De inox mais 4, mais 5 e mais 6, ok? Oxigênio, um ametal, de inox mais 4, mais 5, mais 6. E por que eles são ditos óxidos ácidos? Pois ele reage com água formando ácido, então ele reage com água formando ácido, e reage com bases formando sal e água, ou seja, ele se comporta como um ácido, certo? Então ele vai reagir com água formando um ácido ou vai reagir com base formando sal e água. Como exemplos temos aí, pessoal, o SO2, CO2, N2O5, SO3. Sempre oxigênio ligado a um metal. E você pode confirmar o NOx desse ametal, pessoal, que ele vai dar mais 4, mais 5 ou mais 6. Por exemplo, oxigênio, NOx menos 2, vezes 2, menos 4. Como estamos falando de uma molécula, tem que ser neutra, né? O NOx total tem que ser 0. Então, mais 4. Menos 2 novamente, vezes 2 menos 4, para zerar, mais 4. Então, temos NOx aqui, ó, do enxofre e do carbono, mais 4. Menos 2 para o oxigênio, vezes 5, menos 10. Para zerar, mais 10. Dividido por 2, mais 5 aí o NOx de cada átomo de nitrogênio. Menos 2 para o oxigênio, vezes 3, menos 6, para zerar, mais 6. Então, NOx mais 4, mais 5 ou mais 6 dos ametais ligados ao oxigênio vão nos fornecer, vão ser classificados aí como óxidos ácidos. Beleza, galera? Então, como mencionado, esses óxidos ácidos reagem com água formando um ácido, como, por exemplo, o CO2, o nosso dióxido de carbono, ou o nosso popular gás carbônico, né, um causador aí do efeito estufa, quando reage com água, forma um ácido carbônico, um dos causadores também aí da chuva ácida, assim como o SO3, que ao reagir com uma molécula de água, forma aí o ácido sulfúrico, beleza? Um outro exemplo, o N2O5, o pentóxido de nitrogênio, quando reage com água formando o ácido nítrico. Então, por isso eles são caracterizados como óxidos ácidos, eles reagem com água formando ácido. E da onde que vem esse nome anidrido, professor? Galera, anidrido, aqui na verdade, ou anidridos ácidos, né, são ácidos desidratados, certo? Ou ácidos sem água, ok? Inclusive, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, principalmente pegando o exemplo do H2SO3, do ácido carbônico e do ácido sulfúrico, se a gente retirar do ácido carbônico uma molécula de água, tá? Se a gente retirar aqui uma molécula de água, eu retiro 2 hidrogênios e um oxigênio. O que sobra? O CO2, tá? O nosso dióxido de carbono. Por isso, anidrido ácido, ou seja, um ácido sem água, que forma aí o nosso óxido ácido. Mesma coisa aqui no H2SO4. Ó. Se a gente retirar aqui do H2SO4 uma molécula de água, tiro 2 hidrogênios, tiro um oxigênio. O que sobra? O SO3. Beleza? Então é daqui que vem esse nome anidrido ácido para os óxidos ácidos também. Beleza, galera? Então são ácidos sem água. A outra reação mencionada aqui anteriormente é que o óxido ácido ele reage com uma base formando sal e água, ou seja, ele se comporta como ácido, pessoal, gerando uma reação aqui muito similar à nossa reação de neutralização, as quais nós já estudamos anteriormente em outras videoaulas. Então, um óxido ácido reagindo com uma base, então eu tenho aqui uma base, né, o nosso hidróxido de cálcio, a gente lembra aqui da hidroxila, ó, tá? CO2 reagindo com óxido básico, formando sal e água. Portanto, aí, o que fornece a esse óxido uma característica de óxido ácido. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Bora para o próximo, então. Óxidos básicos ou óxidos metálicos, né? Bom, galera, o que são esses óxidos básicos ou óxidos metálicos, então? São óxidos, ou seja, quando eu tenho oxigênio aí, né, ligado a metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Então, metais alcalinos e alcalinos terrosos, ou seja, galera, família 1 da tabela periódica e família 2 da tabela periódica, certo? E reage com água formando base e com ácido formando sal e água. Você observe que é o oposto dos óxidos ácidos, né? Então agora eu tenho sempre um metal e oxigênio, então metal da família 1 ou família 2. Então aqui, ó, óxido de sódio, sódio da família 1, óxido de potássio da família 1,
óxido de cálcio da família 2, óxido de magnésio também aqui da família 2, certo? Então estamos falando aqui família 1 e 2 da tabela periódica. Ficou feio meu M aqui, tá? Mas família 1 e 2 da tabela periódica, certo? Formando nossos óxidos básicos. Então sempre que eu tiver o oxigênio ligado ao metal da família 1, eu vou ter essa formulação Na2O, K2O, Li2O. Por quê, galera? Porque o oxigênio tem NOx menos 2 e os metais da família 1 tem NOx mais 1, tá? Como o sódio e aqui como o potássio também tem NOx, o potássio também tem NOx mais 1. Quando eu tiver um óxido formado por metal da família 2, a fórmula vai ser sempre o meu metal e oxigênio. Porque o oxigênio tem NOx menos 2 e o nosso metal tem NOx mais 2. Então, NOx menos 2 e NOx mais 2. Beleza? Tranquilinho? Já vimos tudo isso aí em outras videoaulas. Pessoal, caso você tenha alguma dificuldade em relação a isso, volte lá no videozinho sobre ácidos e bases, que a gente fala bastante sobre os NOx, certo? Como mencionado, então, pessoal, os óxidos básicos eles reagem com água formando uma base. Né? Então, ó, o óxido de sódio reagindo com água formando uma nossa base, aqui é o nosso hidróxido de sódio. Certo? Então, eu tenho aqui uma base, que é o hidróxido de sódio. E o óxido de cálcio reagindo com água, formando o nosso hidróxido, também é um hidróxido de cálcio, que também é uma base, né? Inclusive, o óxido de cálcio, ele é utilizado, ele é conhecido, muito conhecido como a cal virgem ou cal viva, né? Utilizado aí na indústria de argamassa, de cimentos, entre outras. Ele também é utilizado aí, tá, pessoal, como para corrigir o pH do solo muito ácido. E também o óxido ácido, e também o óxido básico, então ele se comporta como uma base na presença de um ácido. Então a reação de um óxido básico com um ácido forma aí um sal e água, certo? Ou seja, ele se comporta como uma base, gerando uma reação também muito similar à nossa reação de neutralização ácido-base, certo? Então o óxido de magnésio reagindo com ácido clorídrico, formando aqui o cloreto de magnésio mais água, então uma reação muito parecida com a nossa reação de neutralização. Beleza, galera? Tranquilinho? Bora pro próximo. Óxidos anfóteros ou anfipróticos, galera. Tá? O que é esse óxido anfótero? Bom, pessoal, são óxidos de caráter intermediário entre ácido e básico. Ou seja, ele não é nem ácido nem básico, galera, mas ele pode se comportar tanto como um ácido quanto como uma base, dependendo das condições no qual ele vai estar, ou na presença de quem ele estará, ou com quem ele reagirá. Tá? Como exemplo, se ele estiver na presença de um ácido, pessoal, ele vai se comportar como um óxido básico. Se ele estiver na presença de uma base, ele vai se comportar como... Se ele estiver na presença de uma base, ele vai se comportar como um ácido, sempre gerando aí sal e água. Certo? Exemplo, o óxido de zinco, olha só, ele pode reagir tanto com um ácido, então aqui a gente tem um ácido, e aqui nós temos uma base, certo? Quando o óxido de zinco reage com um ácido, formando sal e água, ele está se comportando como um óxido básico. Quando ele reage com uma base formando sal e água, ele está se comportando como um óxido ácido, beleza? Por isso, ele possui um caráter anfótero. Ele pode se comportar tanto como um óxido ácido ou como um óxido básico, dependendo com quem ele irá reagir. Os dois exemplos clássicos, pessoal, são o óxido de zinco, tá? Utilizado aí em hipoglose em alguns protetores solares, e o Al2O3, que é utilizado aí, é o componente da alumina, certo? Então são dois exemplos clássicos, pessoal. Falou de óxido anfótero, provavelmente o seu exercício vai trabalhar com óxido de zinco ou com óxido de alumínio. Beleza? Tranquilinho? Bora lá então. Óxido neutro, pessoal, nossa quarta classificação aqui. Óxido neutro ou indiferente? Bom, o nome já fala, né, galera? Se ele é neutro, ele não tem a tendência de realizar alguma coisa, né? Ou seja, não tem a tendência de realizar quase nada, digamos assim, né? No caso do óxido, como a gente fala de reações, a gente está falando em comportamento ácido ou básico, né? São óxidos covalentes, né? São todos óxidos covalentes, ou seja, vai ser um ametal ligado, né? Covalente, um ametal ligado ao oxigênio, que não reagem nem com base, nem com ácido, nem com água, tá? Ele não tem a tendência de reagir com ácido, nem com base, nem com água, mas ele pode reagir com oxigênio, tá? Então são óxidos que reagem apenas com oxigênio, na verdade. E os dois exemplos clássicos são
o CO e o NO, tá? Então, o CO e o NO, eles não reagem nem com água, nem com ácido, mas podem reagir com oxigênio, como nessa reação mostrada aqui, ó, do monóxido de carbono. Então, eu tenho um óxido neutro, certo? Que vai reagir com água e aqui vai me formar depois, ao final, esse sim é um óxido ácido, tá? Então, eu tenho um óxido neutro reagindo com oxigênio, formando um óxido ácido. Então, a única reação do óxido neutro que a gente vai ter aí vai ser ele reagindo com oxigênio, formando um novo óxido, tá? E não reage com água, nem com ácido, nem com base, tá? O exemplo clássico, galera, é o CO e o NO. Tá, professor, como é que eu faço para diferenciar um óxido ácido do óxido neutro? Lembra da regrinha do NOx para os óxidos ácidos, pessoal. No óxido ácido, eu tenho a metal com NOx mais 4, mais 5 ou mais 6. Beleza? Se eu tiver um não metal, como aqui, ó, tem o CO e tem o CO2. Tem o oxigênio ligado a carbono, oxigênio ligado a carbono. Como é que eu sei se ele é um óxido neutro ou é um óxido ácido? Faz o NOx, determina o NOx, galera. No caso do CO2, menos 2 vezes 2, menos 4. Para zerar, eu preciso de mais 4. Menos 2, para zerar, mais 2, certo? Então, aqui no CO2, o NOx do carbono é mais 4. Se enquadra lá no NOx para óxidos ácidos, que é de mais 4, mais 5 e mais 6. Aqui, como o NOx do carbono foi mais 2, então ele é um óxido neutro. Belezinha? Tranquilo? Sempre que você ficar na dúvida entre óxido neutro e óxido ácido, faz a regrinha do NOx, então, para determinar se ele é um óxido ácido ou não. Certo? Tranquilinho, né? Galera, óxidos duplos, então, óxidos mistos, né? São óxidos que, na verdade, quando aquecidos, eles vão originar aí dois outros óxidos, tá? São óxidos que, quando eu aqueço, eles se decompõem e viram dois outros óxidos, por isso óxidos duplos ou mistos, tá? É como se ele tivesse sido formado pela mistura de dois outros óxidos. Galera, como é que você vai saber se eu tenho um óxido duplo ou misto? Vai usar essa fórmula geral aqui, galera. Todo óxido duplo ou misto possui a fórmula geral M3O4, ou seja, eu vou ter um metal na forma triatômica e 4 átomos de oxigênio. Como exemplo, Fe3O4, Pb, que é chumbo, né? 3O4, Mn, que é o manganês, 3O4. Então, sempre que eu tiver esta fórmula geral para óxidos, ele vai ser um óxido duplo ou misto. Como o exemplo do Fe3O4, que forma a nossa magnetita e o nosso ímã, tá? Quando aquecido, em altas temperaturas, com certeza, né? Ele se decompõe em FeO, em óxido de ferro 2 e em óxido de ferro 3. Por isso, um óxido duplo ou óxido misto. Beleza, galerinha? Mas, pessoal, dentre esses 5 que eu mostrei para vocês até agora, ele é o que menos aparece aí nos vestibulares, tá? Então, óxido ácido, óxido neutro, óxido ácido, óxido básico, óxido neutro e anfótero, eles aparecem muito mais do que os óxidos duplos, tá? Mas não é difícil a gente conseguir identificar um óxido duplo pela nossa formulazinha geral ali do M3O4, beleza? Bora lá para os dois últimos, então. Galera, as duas últimas classificações de óxidos, na verdade, são aquelas nas quais o oxigênio não vai ter NOx-2, tá? Então, seriam as duas exceções aí onde nos óxidos o oxigênio não possui NOx-2. E são os peróxidos, que na verdade os peróxidos provavelmente vocês conhecem um peróxido muito famoso aí, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Então, os peróxidos são óxidos formados por metais alcalinos, alcalinos terrosos e hidrogênio e possuem o oxigênio. Então, aqui, ó, pega bem aqui, galera, ó, oxigênio com NOx-1, tá? Então, é onde o oxigênio não vai ter NOx-2, vai ter NOx-1. Quando que eu vou ter isso? Sempre quando eu tiver metal alcalino, alcalino terroso e hidrogênio, então, e o oxigênio vai ter NOx-1. Então, posso colocar aqui, ó, se eu tiver um metal alcalino mais hidrogênio, tá? Ligado a oxigênio sempre nessa forma aqui, galera, ó, M2O2 ou H2O2, tá? Na2O2, Li2O2 ou H2O2, tá? É um peróxido, beleza? Um metal alcalino ou hidrogênio nesta formulação aqui, ó. Metal 2O2 ou H2O2 é um peróxido, hidrogênio tem NOx-1. Ou se eu tiver um alcalino terroso, metal alcalino terroso,
no caso CaO2, MgO2, o oxigênio também vai ter NOx-1. Pô, professor, tá ficando difícil. Calma, para eu ajudar vocês. Galera, o que provavelmente vai aparecer muito nos exercícios é o nosso H2O2, que é o peróxido de hidrogênio ou a nossa água oxigenada, tá? Ele é o peróxido mais famoso que tem, onde o oxigênio possui NOx-1. Então, oxigênio NOx-1, hidrogênio também NOx+1, certo? Então, é a água oxigenada, que provavelmente todos nós temos em casa. Ele é um agente oxidante, né, um bactericida, então a gente utiliza muito aí para tratar de ferimentos, tá? Então, galera, agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o porquê desse NOx-1 para os peróxidos, beleza? Vamos fazer um apanhado aqui dessa justificativa do NOx-1 para oxigênio no caso dos peróxidos. Vamos lá, então. A explicação está aqui, galera, ó. Então, desenhando para vocês a estrutura de Lewis do peróxido de hidrogênio, do nosso H2O2, certo? A gente tem aqui, ó, o hidrogênio com um elétron apenas na camada de valência, né? E o oxigênio com seus 6 elétrons na camada de valência. Então, temos 2 oxigênios e 2 hidrogênios, sendo que a disposição desses átomos é a seguinte. Então, tem um hidrogênio fazendo uma ligação covalente com um oxigênio. Esse oxigênio faz uma nova ligação covalente com outro átomo de oxigênio. Portanto, esse hidrogênio da esquerda se estabiliza com 2 elétrons, o oxigênio se estabiliza com 8 elétrons, o oxigênio aqui da esquerda, o oxigênio da direita passa, com essa ligação com esse oxigênio, passa a ter 7 elétrons na sua camada de valência, e fazendo uma nova ligação covalente com esse hidrogênio aqui da direita, ele se estabiliza com 8 elétrons, né, na sua camada de valência, e o hidrogênio da direita que se estabiliza então com seus 2 elétrons. Então temos essa configuração eletrônica aqui para o H2O2, né, para o nosso peróxido de hidrogênio. Se a gente desenhar uma fórmula estrutural, teríamos mais ou menos esse desenho aqui, certo? Então o que a gente pode observar aqui, pessoal, quando a gente vai determinar o NOx, ou determinar uma densidade de carga para esses átomos envolvidos nessa molécula, né, a gente sabe que o oxigênio é o átomo mais eletronegativo e o hidrogênio é o átomo menos eletronegativo. Consequentemente, o hidrogênio vai ficar com uma densidade de carga, ou aqui vai adquirir um NOx positivo, e o oxigênio negativo. Então a gente sabe que cada hidrogênio aqui, pessoal, vai ter um NOx+1, certo? Ele vai ter um NOx+1, porque o hidrogênio ele só não vai ter um NOx+1 quando ele estiver ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso, que ele vai ser um hidreto, né? Daí ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Nesse caso, ele não é mais eletronegativo que o oxigênio, então ele vai ter um NOx+1. Então, cada hidrogênio vai ter um NOx+1. Galera, como a gente já trabalhou com NOx, a gente já viu, o somatório total das cargas dessa molécula, ou dos NOx dessa molécula, tem que ser zero, né? O somatório precisa ser zero. Então, eu tenho um NOx total aqui, para zerar essa molécula, eu tenho um NOx total de -2. Né? Então, eu tenho que ter um NOx total aqui, entre esses dois oxigênios, igual a -2. Beleza? Então, pessoal, como a gente sabe aqui, ó, que essa ligação entre o oxigênio, na verdade, ela é uma ligação que não tem vamos dizer assim, não vai causar uma densidade de carga resultante, porque é uma ligação entre dois átomos com a mesma eletronegatividade. Então, ninguém atrai os elétrons dessa ligação mais fortemente que o outro, né? A atração é igual. Então, é como se eles estivessem compartilhando esses elétrons de uma forma igualitária, o que não resulta em nenhum NOx, né? Não vai resultar em NOx, não vai resultar em um NOx ou uma carga residual. Então, a única carga residual, o único NOx resultante para esses átomos de oxigênio é devido à ligação OH. Então, se eu tenho aqui um hidrogênio com carga +1, consequentemente, se eu tenho um hidrogênio com NOx+1, consequentemente vou ter aqui um oxigênio com NOx-1. E a mesma coisa desse lado. Então, se eu tenho um hidrogênio aqui com NOx+1, eu vou ter um oxigênio aqui também com NOx-1. Então, fechando aí o NOx total de -2 para os átomos de oxigênio e de +2 para o somatório total dos átomos de hidrogênio, e resultando no somatório total de NOx aqui 0 para essa molécula de peróxido, ok? Então, daqui que vem a justificativa dos peróxidos terem aí o NOx-1 para os átomos de oxigênio. Beleza, galera? Tranquilinho? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês aí a justificativa do NOx-1 para os peróxidos, certo? Bora lá então. Então, falou de peróxido, galerinha. Grava lá o H2O2, marca o H2O2, faz um highlight ali no peróxido de hidrogênio, que provavelmente é ele que vai aparecer para você nos seus exercícios vestibulares, tá?
Mas não é só ele, né, pessoal? Como mencionado, é sempre que eu tiver metais alcalinos, alcalinos terrosos e hidrogênio ligado ao oxigênio, sempre nessas formulações aqui, ó, tá? Alcalino terroso e hidrogênio na forma M2O2 ou H2O2 e alcalino terroso na forma metal O2, beleza? E para fechar, galera, então uma outra classificação aqui que muito pouco aparece para nós, mas existe também para óxidos, são os superóxidos ou polióxidos, tá? O que são os superóxidos ou polióxidos, pessoal? É muito parecido com os peróxidos, só que, que é quando o oxigênio está ligado a metais alcalinos terrosos e a hidrogênio, mas que possuem mais que o oxigênio possui, tá, o NOx menos meio, tá? Oxigênio com NOx menos meio. Então é muito pouco comum, tá, pessoal? Ele vai ter essa estrutura de M2O4 quando estiver ligado a metal alcalino e MO4 quando eu estiver na forma de alcalino terroso. Então, metal alcalino ou alcalino terroso, e eu tiver aqui a forma ó, M2O4 ou MO4. Na2O4, Li2O4, então alcalinos, CaO4, MgO4, alcalino terroso e alcalino terroso. Mas, galera, de verdade é muito difícil aparecer superóxidos, tá? Então, assim, se você fosse me perguntar, professor, são muitas classificações, são 7. Quais delas eu tenho ou devo estudar? Né? Ou se eu tenho dificuldade, quais delas eu deveria focar? Galera, eu diria 5 delas para vocês. Tá? Óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos neutros, óxidos anfóteros e os peróxidos. Tá? Esses 5 eu acho que você deve saber pensando aí numa prova de vestibular. Beleza? Tranquilinho? Bom, galera, vamos iniciar então a nomenclatura dos óxidos para a gente poder finalizar esse estudo da função inorgânica óxidos, beleza? Então, para dar nome para esses compostos, pessoal, nós vamos separá-los naquelas duas classes principais, que são entre os óxidos covalentes e os óxidos iônicos, que vai facilitar um pouco aí para a gente entender essa nomenclatura desses compostos, certo? Então, iniciando aí pelos óxidos covalentes, aqueles que são formados por ametal mais oxigênio, né? Então, nós vamos ter um ametal mais oxigênio, como exemplo aí o CO, o CO2, o SO3, Cl2O7, a água, né, que é o nosso H2O. Então, todos esses exemplos aí sendo de óxidos covalentes formados por ametal mais oxigênio e óxidos covalentes justamente porque eles são formados por ligações covalentes. Então, como é que a gente dá o nome para esses compostos, pessoal? Eu vou pegar primeiro um prefixo que vai indicar aí a quantidade de oxigênio. Por exemplo, mono para um oxigênio só, di para 2, tri para 3, tetra e aí por diante. Óxido de, então coloco aqui o óxido de. Prefixo que vai indicar também a quantidade do outro elemento químico, sendo que neste caso, quando é o mono, eu não coloco, tá? Quando é um mono para o outro elemento químico eu não coloco, eu só coloco o mono para o oxigênio. Então, no caso, di, tri, tetra e aí por diante, e o nome desse elemento. Tranquilo? Facinho, tá, galera? Vocês vão ver que é tranquilinho. Exemplos. Vou pegar 4 exemplos aqui, depois a gente vai fazer alguns outros, tá? Monóxido de carbono. Então, ó, tenho apenas um oxigênio, então mono mais o óxido. Monóxido de, tenho apenas um carbono, então carbono. Não boto monocarbono, tá, galera? Tá? Então, para o outro elemento químico, não no caso não o oxigênio, né, para o outro elemento químico, o elemento formador do nosso óxido aí, eu vou colocar o prefixo apenas de tri, tetra e aí por diante. O CO2, ó, tenho 2 oxigênios, então dióxido de carbono. O SO3, tenho 3 oxigênios, trióxido de enxofre. Tranquilinho, né? Cl2O7, 7 é hept, né? Então, heptóxido de. Agora eu coloco o di, ó, porque eu tenho 2 cloros. Então, heptóxido de dicloro. Certinho? Tranquilo? Então, vamos ver mais alguns exemplos aí da nomenclatura desses óxidos covalentes, então, galera, tá? Então, eu deixei aqui a nossa tabelinha aqui, como é a nossa regrinha aqui da nomenclatura para esses óxidos, né? Então, sempre ó, o prefixo que indica a quantidade de oxigênio, mono, di, tri, tetra e aí por diante. Óxido de, prefixo que indica a quantidade do outro elemento químico, sendo que o mono eu não coloco. Então, vou colocar di, tri, tetra e aí por diante e nome desse elemento. Beleza? Vamos lá, então. O SO2. Então, temos aí o SO2, galera. O SO2, então, eu tenho 2 oxigênios. Então, eu começo pelo prefixo di. Né? Então, temos ali di. Aí, vou no óxido, que é justamente o que indica a minha função óxido. Então, dióxido de
Aí qual elemento químico que nós temos aqui? É o enxofre na quantidade de um só. Então não coloco o mono. Então fica dióxido de enxofre. Beleza? Facinho, né, galera? De boa, certo? O CO2, até vimos já ali anteriormente. CO2 nós vamos fazer de novo. Então tenho 2 oxigênios. Então coloco o di. Aí óxido, que indica a minha função óxido. D, nome do elemento aqui, é o carbono. Então dióxido de carbono. Tranquilinho, né? N2O5. Então, tenho 5 oxigênios. Então, vou botar 5 é penta, né? Então, pentóxido de... Agora, eu tenho 2 nitrogênios. Então, pentóxido de dinitrogênio. Puxar aqui para baixo aqui para não bater no meu Cl2. Beleza? Então, pentóxido de dinitrogênio. Sossegadinho, né? O NO2. Então, eu tenho 2 oxigênios. Então, dióxido de, tenho apenas um nitrogênio, então dióxido de nitrogênio. De boa. E o N2O? Então vai ficar, tenho apenas um oxigênio. Aí eu boto o mono, para o oxigênio eu boto o mono, então monóxido de, agora eu tenho 2 nitrogênios. Então de dinitrogênio. Certinho? Tranquilo, né? E para finalizar então, ClO2. Então tenho 2 oxigênios, então coloco o dióxido de, no outro elemento eu não coloco o mono, né? Então dióxido de cloro. Beleza, galera? Tranquilinho? De boa então aí a nomenclatura para óxidos covalentes, certo? Então vamos lá para os óxidos iônicos. Bom, pessoal, para os óxidos iônicos, então, que são aqueles formados por um metal mais o oxigênio, né? Então, tem o metal mais o oxigênio, então tem uma alta diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos químicos, formadores desse óxido iônico, por isso que essa ligação ela é uma ligação iônica, certo? Então, galera, eu vou dividir essa nomenclatura para óxidos iônicos em duas partes. Para os óxidos com metais de inox fixo, que são aqueles formados por metais da família 1, 2, mais o zinco e o alumínio, certo? Sendo que metais da família 1 tem inox mais 1, o inox da família 2 é mais 2, inox do zinco é mais 2 e inox do alumínio é mais 3. Relembrando aí, tá? A gente já viu isso lá em bases, tá, galera? Mas só para relembrar aí. Então, elementos da família 1 tem inox fixo mais 1, da família 2 mais 2, o zinco mais 2, o alumínio mais 3. Então, para esses óxidos, eu vou utilizar a nomenclatura óxido de e nome do elemento. Facinho, tranquilo, tá? Óxido de e nome do elemento, tá? Por exemplo, o óxido de sódio, sódio lá da família 1. Então, óxido de sódio. O óxido de cálcio, né? Que é o CaO, certo? O CaO, então, cálcio lá da família 2. Então, óxido de cálcio. Tranquilinho, de boa, ok? E para os demais óxidos, aqueles formados pelos demais metais, os quais não possuem inox fixo, possuem inox variável, aí eu vou utilizar a seguinte nomenclatura. Óxido de, aí eu vou pegar o nome do elemento, certo? E vou completar com o inox do metal em algarismo romano, ou utilizando o ico-ioso, a terminação ico-ioso. Galera, você pode observar que essa nomenclatura é muito parecida com as bases, né? Tanto é que quando a gente estudou as bases, a gente usava uma nomenclatura muito parecida, só que obviamente não usava óxido, usava o hidróxido de. Então, hidróxido de, nome do metal, ou hidróxido de, nome do elemento, hidróxido de, nome do elemento, mais esse NOx em algarismos romanos, certo? Indicando o NOx do elemento, certo? Formador do nosso óxido, lá no caso da formador da nossa base, e também utilizávamos a terminação ico-ioso. Beleza? Então você pode observar que é muito parecido com as bases. Exemplo aqui, então a gente tem óxido de cobre 1, por exemplo, no Cu2O, certo? Cu2O, onde o cobre aqui, o cobre tem inox mais 1, galera, tá? Por que ele é inox mais 1? Porque o oxigênio é inox menos 2, né? Então tem que dar 0, o somatório das cargas aqui. Então menos 2, como eu tenho 2 cobres, o inox dele é mais 1. Então óxido de cobre 1. Ou, nesse caso, poderia ser também óxido cuproso, tá? E óxido de ferro 3, nesse, por exemplo, do Fe2O3, uma vez que aqui o ferro tem NOx mais 3, né? Por que o NOx mais 3? Oxigênio menos 2 vezes 3, menos 6. Né? Então, para zerar, eu preciso de mais 6 aqui, uma carga total positiva de mais 6. Como eu tenho 2 ferros, cada ferro é NOx mais 3. Então, óxido de ferro 3.
Beleza? Vamos fazer alguns exemplos para matar legal isso aí, ok? Bora lá. Vamos lá então, galera, ver como é que ficam alguns exemplos da nomenclatura de óxidos iônicos, certo? Vamos começar então aqui primeiro com os óxidos que possuem óxidos formados por metais com NOx fixo, aqueles da família 1, família 2, zinco e alumínio, certo? Vamos lá então, vou puxar um vermelhinho aqui, uma caneta vermelhinha para nós. Então, no caso, o Na2O. Galera, vai lá na tabela periódica e identifica onde é que está o Na. O Na é da família 1, certo? Então, família 1 possui NOx fixo. Então, eu vou utilizar a nomenclatura óxido de e nome do elemento. Então, facinho. Vou colocar lá óxido de, nome do elemento, nosso Na é o sódio. Então, óxido de sódio. Tranquilinho. CaO. CaO, você vai na tabela periódica, procura o cálcio. Cálcio pertence à família 2. Então, família 2, NOx fixo. Então, nomenclatura, óxido de, nome do elemento ali, que é o nosso cálcio. Então, óxido de cálcio. Tranquilinho, né, galera? De boa, facinho, ó. MgO, tabela periódica, o magnésio, né, tá lá na família 2. O Mg, como eu já acabei de falar, o nome dele é magnésio. Então, óxido de magnésio. Certinho? Beleza, né? ZNO. Então lá, ó, o Zn possui NOx fixo, certo? Então vamos continuar nessa regra de nomenclatura. E o Zn é o zinco. Na tabela periódica, você procura ele lá, o nome dele é o zinco. Então, nomenclatura fica óxido de zinco. Beleza? O L2O3, o L também está na nossa regrinha aí de NOx fixo, certo? Então, a nomenclatura vai ficar óxido de, o Al é o alumínio, então óxido de alumínio. Então, óxido de alumínio. Certinho? E para fechar, então, o K2O, né? Temos aqui o K2O, onde o K é o potássio pertencente à família 1. Então, nossa nomenclatura fica óxido de potássio. Tranquilo. Facinho, né? De boa. Então, vamos para a nossa segunda regrinha aí de nomenclatura de óxidos, que é quando eu tenho óxidos formados por metais com NOx variável, né? Onde eu tenho duas possibilidades de nomenclatura. Eu posso utilizar o óxido de nome do elemento mais o NOx do metal em algarismo romano, ou utilizo o final aí iquioso, certo? Então, eu peguei 6 exemplos aqui para nós, galera. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, tem o CuO e o CuO2. Então, o Cu é o mesmo elemento, é o cobre, nesse caso aqui, né? Então, eu tenho duas possibilidades de óxidos com cobre. Então, você primeiro determina o NOx do cobre. Então, a gente sabe que o oxigênio é menos 2, portanto, o cobre aqui vai ser mais 2. No segundo caso, o oxigênio é menos 2. Como eu tenho 2 cobres, né, para resultar em mais 2, cada cobre tem que ser mais 1. Beleza. Então, eu vou lá e dou o nome. Ó. Então, vai ser óxido de cobre. Indico o NOx do metal em algarismo romano, então óxido de cobre 1, certo? Ou ainda posso utilizar o iquioso, certo? Sendo que o ico, lembrando lá de base, galera, o ico vai para o maior NOx e o oso vai para o menor NOx. Então a gente já sabe que aqui ó, é o óxido de cobre 2, né? Arrumando aqui, né? Óxido de cobre 2. Então se a gente sabe que esse óxido tem um NOx maior em relação a que esse cobre tem um NOx maior em relação a este óxido aqui formado por esse cobre, então eu coloco aqui óxido, a gente pode utilizar também a nomenclatura óxido, aí eu boto óxido cúprico, certo? Óxido cúprico, utilizando ali a finalização do iquioso, eu não coloco o D, né, galera? Eu não coloco o D, beleza? Óxido cúprico. E no caso de baixo, ficaria então óxido de cobre 1 ou óxido cuproso. Então você pode observar, galera, que é muito parecido com bases. Então se você pegou legal a nomenclatura de bases, vai facilitar bastante aí a nomenclatura dos óxidos iônicos também, certo? Vamos lá. Por caso do estanho, né, os óxidos formados por estanho. Então tem o estanho, tem um óxido aqui, ó, SNO, onde o NOx do estanho vai ser mais 2, uma vez que eu tenho apenas um oxigênio, e aqui o óxido do estanho vai ser mais 4, né? Menos 2 do oxigênio, vezes 2 dá menos 4. Então, para zerar aqui, eu tenho que ter mais 4 para o estanho. Então, de novo, vamos lá. Óxido de estanho, 2, e aqui óxido
de estanho. Opa! Óxido de estanho 4, que é o NOx do estanho nesse óxido aqui no SnO2, certo? Sempre em algarismo romano. Bom, já identifiquei quem tem o menor e o maior NOx, então posso usar o iquioso. Então vai ficar óxido estanoso para quem tem o menor NOx e óxido estânico, certo? Para quem tem o maior NOx. Beleza, galerinha? Tranquilo? Para a gente fechar, então, mais 2 exemplos utilizando óxidos de ferro. Então, nesse caso aqui, no Fe2O3, o ferro vai ter NOx, ó, menos 2 para oxigênio vezes 3, menos 6, para zerar mais 6. Como eu tenho 2 oxigênios, cada um deles tem que ser mais 3. Aqui embaixo, oxigênio menos 2, ferro mais 2. Então, teremos ali, ó, óxido de ferro 3, e aqui embaixo, óxido de ferro 2. Beleza? Quem tem o maior NOx fica com a terminação ico, quem tem o menor NOx fica com a terminação oso. Então, eu vou botar aqui óxido férrico, né? Óxido férrico aqui para o maior NOx. E aqui fica óxido ferroso. Beleza, galera? Então, temos aí as duas nomenclaturas possíveis para óxidos iônicos formados por metais com NOx variável. Tranquilinho? Galera, então era isso aí da parte de óxidos. Né? Agora você pode estudar aí com tranquilidade, fazer seus exercícios, que a gente tira qualquer dúvida que pintar por aí.